Olá, bom dia a todos. Bom, eu tinha deixado marcada uma live para ontem à noite e acho que quem tem filhos pequenos e agora está nessa transição de horário de verão vai entender que tudo ficou um pouco mais, complicado. Então não consegui aparecer ontem às 21 horas. Tinha deixado para hoje às 21 horas, mas tenho a impressão que esse problema vai se repetir. Como eu quero, deixar esse conteúdo aqui para vocês, porque eu tive vários casos essa semana que me alarmaram, então eu resolvi gravar agora de manhã e vou deixar aqui, espero que dê tudo certo e que ela fique disponível aqui no meu perfil. E depois vocês eventualmente podem entrar em contato comigo, eu vou deixar uma caixinha nas perguntas, nos stories, vocês podem me mandar perguntas, mas dessa forma eu consigo, enfim, deixar aqui tudo, já o conteúdo disponível no meu Instagram e depois vocês podem, no meu perfil, e depois vocês podem entrar em contato comigo, caso eu não possa estar aqui agora, afinal de contas abri uma live aqui surpresa, imagino que as pessoas não estejam disponíveis. Mas espero que dê tudo certo, que eu consiga gravar, sem mais delongas, vamos lá. Eu quis propor esse assunto de casamento internacional e de como proteger seus filhos, porque, para quem não sabe, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Daniela Moreira de Carvalho, eu sou advogada em Paris e em Brasília, e eu sou consultora jurídica do Consulado Brasileiro desde 2019, então há 5 anos e pouquinho, 6 anos, eu sou consultora jurídica. Então, eu atendo muitos pedidos, muitos casos que acabam tendo um pouco, mais ou menos o mesmo roteiro. E quando você vê que o script vai se escrevendo, as características são muito parecidas. Por isso, eu resolvi abarcar alguns pontos, que eu acho muito importantes para que todas as pessoas consigam, ao menos, se proteger, fazer o mínimo, o básico que dá pra fazer pra se proteger, no caso de um casamento internacional. Vamos ser sinceros, o primeiro ponto é que não dá pra se proteger de tudo. Não tem como, a única forma de se proteger é você ficar lá na sua casa, no Brasil, casar com seu vizinho e nesses aspectos que eu tô falando, Os dois da mesma cidade, da mesma família, enfim, com a mesma cultura, aí sim tem como você se proteger desses aspectos assim. Daqui. Saiu da sua cidade de origem, tá morando em outro país, casou com uma pessoa de outra cultura, de outra nacionalidade. Gente, aí as coisas começam a, enfim, a complicar um pouco mais, e a gente tem outros aspectos a serem considerados que não são aqueles de um casamento normal. Quando você pensa assim, vou casar, vou namorar, enfim, vou me casar no Brasil. Esses aspectos que eu vou abordar, normalmente você não leva em consideração, porque não faz parte da sua realidade. Quando você tem um casamento intercultural, esses pontos aqui, eles começam a virar cruciais, e muitas coisas que eu vou abordar aqui são importantes que as pessoas pensem durante o namoro, antes de casar, antes de engravidar. Se possível, então, depois, quando tiver tudo, manda para as amigas que estão namorando, para os amigos, quem tá namorando, quem tá pensando, que já tá casado, tá pensando em ter filho. Vão ter pontos importantes aqui. Então, eu dividi, a primeira parte eu vou abordar alguns pontos jurídicos, alguns procedimentos que devem ser feitos, que vão ajudar a evitar problemas futuros. Depois eu vou trazer outros pontos que eles passam mais por aspectos sociais, psicológicos, até mesmo financeiros, que são importantes serem considerados. Por quê? Porque eles evitam problemas jurídicos no futuro. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é que, gente, assim que seu filho nascer, registra essa criança no consulado brasileiro. É muito comum as pessoas... enfim, você nasceu, tá ali no puerpério, tem um tempo de adaptação. Não tô falando pra você sair do hospital e no dia seguinte ir lá. Se possível for, tudo bem. Mas assim, se não for, tá ali alguns meses a criança, já registra essa criança no consulado brasileiro. Por quê? Porque pra registrar é preciso, mesmo que no caso... Gente, eu vou falar aqui sempre no caso de mulheres com maridos estrangeiros. É o caso de todo mundo? Não, mas assim, eu não posso falar o caso de cada um. E é uma forma, que eu vou falar geral, mas adaptem para a sua realidade de como for o casal. Então vamos supor que tem uma moça brasileira casada com um francês, enfim, e tem os filhos. Assim que você
tiver o bebê, registre essa criança no consulado brasileiro. Porque mesmo que o pai seja de outra nacionalidade, é preciso apresentar alguns documentos do pai também. Então, enquanto tá tudo bem, é só levar, é super tranquilo o procedimento, etc. Depois, se eventualmente entra um problema, uma disputa, uma questão de divórcio, etc., achar os documentos, fazer essa pessoa, às vezes, você precisa, depois, para o passaporte, emitir uma autorização de passaporte, etc., tudo se complica. Quando o divórcio ali, quando começam brigas do casal, etc., a primeira coisa que normalmente os pais fazem, especialmente de outras nacionalidades, é o quê? Não vou autorizar que essa criança seja registrada no consulado brasileiro, não vou fornecer meus documentos, não vou me apresentar. Então, tudo fica bem mais complicado para ser feito. Então, assim, gente, enquanto tá tudo bem, aproveita, tá tudo bem, vamos registrar essa criança. Inclusive, se possível, especialmente se a criança não tiver outras nacionalidades, primeira coisa, já registra essa criança, já faz um primeiro passaporte, entendeu? Assim que possível. Fica essa dica aí, anota, pra você não esperar estar em instância de divórcio com vários litígios dentro do casal pra pedir autorização pra outra parte pra fazer registro da criança, autorização de passaporte, autorização de viagem, especialmente a primeira. Não aconselho esperar esse momento. 2. Cuidado com os nomes dos filhos. Normalmente, em todos os países, mesmo que a criança... Por exemplo, aqui vamos falar na nossa realidade. Se a criança nasce aqui na França, ela vai ter uma certidão de nascimento francesa. Isso não quer dizer que ela tenha nacionalidade francesa. É só o registro. E o que o consulado brasileiro faz? Ele espelha esse documento. Então, o que constar na certidão de nascimento francesa, irá constar na certidão de nascimento brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é um sobrenome que não vai, é um nome que é registrado errado, etc. E as coisas vão passando. Especialmente no caso de pessoas que têm dupla, tripla, quádrupla nacionalidade, isso é muito complicado, porque elas ficam com nomes diferentes, em passaportes diferentes, em documentos diferentes. Então, preste muita atenção. Quando seu filho for registrado aqui, tem o tal nome, etc., tal sobrenome. Vejam todos antes o que é preciso, como vocês vão registrar direitinho, vai ser com o sobrenome da pai, da mãe, porque as regras são diferentes. No Brasil, a gente tem não só as regras jurídicas, mas as questões culturais. Culturalmente, no Brasil, se usa no meio o sobrenome da mãe e no final o sobrenome do pai, né, da criança. Então, normalmente ela vai ter lá Joãozinho da Silva Pereira, né? Aqui a gente sabe que a regra, mesmo que legalmente seja possível já fazer de outras formas, culturalmente não é isso que se faz. Culturalmente, a criança vai ter um nome ou 3 prenomes, né? E depois vem o sobrenome só do pai. Então, assim, vejam tudo isso antes. Se é preciso pedir um certificado de costume, eu aconselho até ir na mairie antes, conversar, ou então meu filho, se eles vão pedir um certificado de costume do consulado, se eles vão aceitar só preencher aquele documento, porque às vezes o que está escrito na lei não é o que acontece na hora lá na mairie. Ou no hospital, porque alguns hospitais aqui você pode registrar diretamente no hospital, né, e eles enviam o serviço para mairie. Então, vejam isso. E seja quantas nacionalidades forem, deixem o nome dessas crianças iguais em todos os documentos. Na certidão de nascimento francesa, depois na certidão de nascimento brasileira. Se a criança tiver uma certidão de nascimento de outro país, coloque e deixem todos os documentos iguais. Por quê? Essa criança vai fazer? Vai crescer. Primeiro você fala assim, é só o passaporte, é só o sobrenome da mãe num, o sobrenome do pai do outro, etc. Mas não tem tanto problema, o nome tá aqui diferente. Não, gente, na hora que os documentos, essa criança começou a crescer, aí vai ter o documento da Carte Vitale, vai ter não sei o que, vai ter o documento do colégio, do BAC, do brevet que ela fez, tudo isso, os diplomas vão estar com outro nome. Se você precisar depois, por algum motivo, validar esse documento no Brasil, ele é de outra pessoa, né? Porque se os nomes não estão iguais, isso pode causar muitos problemas no futuro, assim. E isso é uma coisa que na maioria dos países realmente, assim, se os nomes, sobrenomes não estiverem idênticos, isso causa muito problema para tudo. Então, prestem muita atenção, porque eu já peguei vários casos bem caóticos, que causam problema, especialmente na hora que bate ali na trave. Antes, a pessoa vai levando a vida, vai com os nomes diferentes. Quando ela se depara com um problema em que ela precisa usar documentos em um país e no outro, por exemplo, um diploma, etc., e os nomes da pessoa tão diferentes, isso cria um problema. Então vamos evitar, né? Estou falando aqui muito hoje de prevenção. Presta muita atenção como o nome foi redigido, se está o mesmo nome corretamente, as mesmas vogais, acento, etc., sobrenome em todos os países, e isso evita muitos problemas no futuro.
Ponto 3. Esse ponto 3 ele é bem delicado, que é sobre a questão do sequestro internacional de menores e Convenção de Haia. É importante levar em consideração, não vou falar pra você não casar com uma pessoa, não ter um filho com outra pessoa de outra nacionalidade se o país não for signatário, mas preste atenção em relação a isso. Hoje, existe uma convenção internacional, né, de sequestro internacional de menores. Isso quer dizer, hoje, em 103 países do mundo, o mundo tem 193 países. Então, ou seja, só basicamente metade dos países, né, de 193, só 103 são signatários. Nesses 103 países, se eu tô aqui com meu filho na França e o pai, se eu resolvo ir morar, residir em outro país com essa criança, eu preciso da autorização do pai, né, pra ele ir. E se ela for morar em outro país que é signatário dessa convenção, tem como trazer essa criança de volta. Então, as autoridades, eles estão no procedimento das autoridades centrais para trazer essa... É um pouco menos pior, ou melhor, tem uma solução jurídica para isso. Nos países que são signatários, a coisa fica muito... Não são signatários, a coisa fica muito mais complicada. Então, assim, se você tá namorando, vai casar com alguém de outra cultura, dá uma olhada lá, entra lá, Google. Países signatários da Convenção de... e sequestro internacional de menores, dá uma olhada pra ver se tá na lista. Porque, gente, enquanto tá tudo bem, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque, como eu tenho já mais de 10 anos de experiência, tô há 6 anos no consulado, etc. Gente, eu vejo essas histórias todos os dias se repetirem. Então, pode ser que pra quem não tem, né, não tá nessa área, fala assim, não, mas isso não vai acontecer comigo. Gente, casamento perfeito, estava tudo bem. No dia pra noite a coisa... E assim, às vezes, eu acho que sempre dão sinais, né? Mas enfim, tava tudo bem, etc. Divórcio, a pessoa, foge com o filho, isso daí é rolo. Gente, isso acontece na vida real. Então, assim, dá uma olhada se o país, né, da pessoa com quem você está se casando, o país dela de origem, se ele também é signatário dessas convenções, né? Não sei se vocês estão acompanhando o perfil, ele se chama Maternidade Roubada, de uma moça de Brasília, que era casada com um libanês no Brasil, e a partir do momento que eles se divorciaram, ou melhor, houve o pedido de divórcio, alguma coisa assim, ele simplesmente falou, amanhã eu vai ter a Páscoa, eu vou passar a Páscoa com as meninas, e ele simplesmente fugiu e foi pro Líbano com as crianças, e o Líbano não é um país signatário da Convenção de Haia. Então, é uma história bem dramática. Depois eu vou colocar quando eu for divulgar a live, o perfil dela. É uma história bem dramática, né? Então, porque como país não signatário não tem muito o que fazer. Você tem que... É bem mais complicado de trazer essas crianças de volta, mesmo se o país de residência, ou seja, ela vai ter todas as decisões. No Brasil, as decisões são favoráveis, é aquela coisa, ganhou, mas não levou. Ela tem decisões favoráveis que não são executáveis no Líbano. Então, muito importante dar uma olhada nisso aí. Como eu falei, não vai te proteger 100% de nada, mas previne, você fica de olho, né? Até pra você, se você for um pouco mais, né, tomar cuidado nas decisões aí que você vai ter na vida. Outro perfil que é interessante seguir aqui, que eu sempre aconselho, é o do Sobrevivendo na Turquia, que ela tem... A Dani Bogioni, ela faz várias entrevistas com mulheres em que ocorreram, né, casos desse tipo, tanto de violência quanto de crianças que foram levadas para outros países, normalmente países não signatários da Convenção de Haia. Eu acho que até tem uma entrevista com a moça do Maternidade Roubada. Então, existem, gente, esses casos são reais. Então, dá uma olhada nisso aí. E eu aproveitei para falar que, como aqui na nossa realidade francesa, né, eu conheço muitas mulheres brasileiras que, ou elas estão envolvidas com, ou são casadas, enfim, têm filhos com franceses ou portugueses, né, então os dois países são signatários da Convenção de Haia, e com países do Maghreb, né, porque são 3 países aqui, tanto a Argélia quanto o Marrocos e a Tunísia, é uma população gigantesca aqui na França, e Marrocos e Tunísia são signatários da Convenção de Haia. Isso é importante, porque é muito importante entender essa questão geopolítica aí, o que tem. E é diferente o seu marido estar... não é todo mundo árabe, não é tudo junto, gente. Tem que fazer as diferenças. E Tunísia e Marrocos são signatários. A Argélia não é signatária da Convenção de Haia. Então, já deixei esse presente aqui, essa dica, pra você
Se você, né, eventualmente estiver casando, se envolvendo, tendo filho, enfim, com uma pessoa de uma dessas 3 nacionalidades, que são as mais comuns aqui na França, né, além dos franceses, europeus, etc. Um quarto ponto que eu quis trazer é que as pessoas tenham muito cuidado para que elas tenham noção da diferença entre os direitos que elas têm em relação ao Pax, união estável, casamento, etc. Porque é muito comum também eu atender a pessoa e falar falando, meu marido. E assim, depois de tantos anos aqui na França, quando a pessoa fala meu marido, eu parto do pressuposto que a pessoa é casada, né? Vamos lá, de papel passado, como diríamos no Brasil. Mas muitas vezes a pessoa só vive em união estável. E, gente, os direitos aqui na França, eu sei que no Brasil, uma união estável tem várias garantias, assim, uma boa parte, né? Bem pesada, parecida com a do casamento. Aqui na França, não. A França é um país muito legalista, muito burocrático. Os mesmos direitos que uma pessoa que tem o Pax não são os mesmos que os direitos, estão bem longe, inclusive, do que as pessoas têm quando elas são casadas. Então, tome cuidado em relação a isso, preste atenção, faça uma pesquisa antes, faça uma consultoria pra falar, eu quero só ficar paxada, eu quero me casar com o regime de casamento, enfim, tudo isso é muito importante. Tanto para a questão de titre de séjour, porque não são os mesmos títulos de séjour, não é a mesma facilidade, né? Quando você é paxado com francês, por exemplo, ou quando você é casada com francês, ou casada com europeu. São direitos diferentes, não é a mesma coisa. Então, preste atenção em relação a isso. Outros pontos aqui, esses são os 4 pontos jurídicos que, assim, que aconteceram muito nas últimas semanas, então eu anotei e tive muitos relatos, né, em relação a esses pontos, então eu acho que são pontos que, assim, que evitam, como eu falei mais uma vez, não vão evitar todos os problemas, mas previnem, né, assim, para não causar um caos maior posteriormente. Outros 3 pontos eu trouxe, são pontos para vocês conversarem, então, tanto como casal, especialmente antes de terem filhos. Porque são pontos que causam muitos problemas nos casais e eles acabam, eventualmente, terminando em problemas jurídicos. Às vezes, não diretamente por esses pontos, mas por pontos conexos. Primeiro ponto, antes de engravidar, gente, não estou falando nem da gravidez, antes de engravidar, se seu filho, qual será a origem do nome dos filhos de vocês? Você é brasileira, casada com um libanês, casada com um japonês, se você é casada com português, com espanhol, até com francês, os nomes são mais ou menos parecidos, né? Nomes latinos, nomes assim meio bíblicos, né? Vai ali Gabriel, enfim, tá, a coisa, né, vai mais parecida. Mudou uma cultura um pouco mais longe? Gente, prestem atenção. Isso vira uma briga muito grande, até problema de registro, etc. Eu tô falando o quê? Porque tenho experiência nesse assunto aqui, gente. Então, se você, vamos aqui, brasileira, casada com uma pessoa do Marrocos, né? Eu quero que o meu filho se chame João e ele quer que o filho dele se chame Mohamed. Vocês têm que entrar em acordo isso antes de engravidar. Gente, isso causa tanto problema. Então, assim, conversem com isso antes de engravidar, tá? Isso é uma dica. Número 2. Ele aceita que especialmente aqui, né, bom, como eu falei, vou falar no caso de mulheres casadas com homens estrangeiros. Ele aceita que o seu filho leve o sobrenome dele, o seu sobrenome. Por quê? Porque no Brasil nós temos a cultura, né, países de normalmente portugueses, hispânicos, enfim, ex-colônias têm, né, leva o nome da mãe, o sobrenome da mãe e do pai. Normalmente, em 90 e poucos % das culturas do mundo, eles só levam o sobrenome, os filhos só levam o sobrenome do pai. Mais uma vez, seu marido, o pai do seu filho, está disposto a aceitar que a criança leve seu sobrenome, sendo que na cultura dele isso não é feito, mesmo que legalmente seja possível. Aqui estou falando muito de cultura, coisas que assim estão enraizadas aqui, no nosso, sério, que vão muito além dos pontos jurídicos. Seu marido aceita que ele leve seu sobrenome? Às vezes é super tranquilo. Ainda tem um detalhe, discutam ordem do sobrenome. Então, assim, vamos supor, meu nome aqui é Carvalho e o sobrenome do meu marido é Joãozinho, sei lá. Nem sei. Gente, tô sem agora. Said. Você quer que a criança se chame Bin Said, Carvalho Said, Said Carvalho.
Isso é importante também. Então, todos esses aspectos têm que ser conversados. Porque no Brasil, normalmente, culturalmente, a gente usa o último sobrenome socialmente. Então, meu nome é Daniela Moreira de Carvalho. Então, no Brasil, normalmente as pessoas me chamavam pelo último sobrenome, Carvalho. Aqui na França, normalmente as pessoas me chamam pelo Moreira, porque é o sobrenome que vem depois do meu nome. Então, isso é relevante, conversem sobre isso, como vai ser registrado, etc. Depois do... enfim, né? Durante especialmente antes de engravidar, gente, se possível, eu vou. Terceiro ponto. Seu companheiro, pai do seu filho, tem pretensão de voltar para o país dele de origem? Então, assim, tá, essa pessoa mora aqui, morava no Japão, é um japonês, tá aqui na França. Ele tem pretensão de estar aqui por um tempo, enfim, tá sendo expatriado, tá fazendo os estudos, etc. E depois ele pretende voltar para o Japão. Ou ele tá aqui para se instalar. Gente, isso é muito importante conversar. Porque vocês têm que entender que até, se vocês tendo filhos, até vocês terem 18 anos, essas crianças terem 18 anos de idade, elas não podem sair de um país para outro para residir sem autorização dos dois pais. Ou seja, se você hoje está aqui na França, você tem um filho com uma pessoa do Japão, para que essa pessoa... Não sei se o Japão é signatário, imagino que seja. Não vou falar besteira, mas assim... um país X que seja signatário, especialmente, né? Eu espero, da Convenção de Haia. Para que essa criança mude de país, para residir, ela precisa da autorização do pai e da mãe, dos dois, para residir. Então, você tem que entender o que essa pessoa pretende fazer da vida dela. Porque se ela fala assim, eu vou ter um filho com uma pessoa que mora aqui e quer voltar para o Japão depois... E aí, né? Você tá disposta a ir pro Japão com seu filho? E se depois que você estiver no Japão com seu filho, para você sair do Japão, a partir do momento que a criança reside no Japão, e você quiser mudar com essa criança, você só vai poder com a autorização do pai. Então, gente, tudo isso tem que ser levado em consideração. Um outro ponto, vamos entrar aqui num ponto psicológico, mas, gente, que isso daí nas minhas consultas eu vejo esse ponto aí, essas farinha ali de pilim-pim-pim, que muitas vezes eu não posso falar na consulta, mas eu vejo claramente, para vocês repararem, o que é diferença cultural e o que é uma questão de caráter. Por exemplo, a gente realmente não entende, a gente não compreende, às vezes tem um modelo de namoro, casamento, etc. Normalmente, se você morou no Brasil, vem de família brasileira, existem alguns rituais, uma cultura em relação a todo esse procedimento. Em outros países de culturas diferentes, eles são diferentes. As pessoas apresentam em momentos diferentes para a família. Tem noivado, não tem. Pra que é o namoro? É namoro pra namorar ou é namoro pra casar? Enfim, gente, esses aspectos culturais são muito diferentes em cada cultura, em cada país. Vou dar um exemplo. Gente, isso é muito comum. E eu estou falando de França, não estou falando assim, né, de um país de culturas muito diferentes. Estou namorando com fulaninho há tantos anos. Ele nunca me apresentou para os pais, para a família dele, etc. E eu acho que isso daí é uma questão de cultura. Gente, não é uma questão de cultura. Entendeu? E aí ele fala... Aí as pessoas, às vezes, não querem ver as coisas e elas botam na conta da cultura, né? Falam, não, é porque aqui na França é cultural. É diferente. Eu sei que no Brasil as pessoas apresentam realmente, normalmente, pra família, etc., mais rápido. Mas, não, gente. Vai estudar e vai ver a cultura. Veja os outros casais ao redor, como as coisas também... Passaram anos, muito tempo, etc. E a pessoa fala assim, não, eu não posso me apresentar pra família. Não é cultura, gente. Então, tem que ser feito um estabelecimento diferente entre o que é cultura e o que é caráter. E quanto mais diferente, especialmente se não for uma cultura ocidental, e aí no caso diríamos países do Maghreb, países africanos, mudou pro outro lado do mundo, gente, tem que estudar a cultura, tem que entrar em contato com outras pessoas para entender como é a dinâmica, para você entender. Não, efetivamente ele não me apresenta agora, porque no país dele só se namora para casar, e aí você só vai apresentar realmente a família a partir do momento que, assim, tá estabelecido o envolvimento e vamos casar. Em outros países, especialmente nos países ocidentais, não é assim que acontece. Então, assim, isso daí, essa dica, olha, é dica de ouro.
envolvida, que normalmente nos meus atendimentos jurídicos eu não posso entrar tão claramente, afinal de contas, ali estou como advogada. E aí as coisas já foram. Mas assim, já que estou aqui, estou abrindo um leque com outros pontos, prestem atenção nisso que eu estou falando. E isso é muito importante. Último ponto. Questão financeira, gente. Como eu falei, até se os seus filhos terem 18 anos de idade, para eles irem de um país para outro, o pai e a mãe têm que autorizar, independentemente da nacionalidade. Eu me explico, je m'explique, como diriam os franceses. Vamos lá. Eu sou brasileira, meu marido japonês, estamos no... Gente, eu não vou falar do Japão de novo, porque eu não sei qual se o Japão é signatário. Vou falar aqui da Tunísia, que eu sei que é signatário. Eu, brasileira, meu marido tunisiano, moramos na Holanda. Para que essa criança seja retirada da Holanda, se a residência da criança é lá, o pai e a mãe têm que autorizar a saída dessa criança do país para residir. Então, não depende da nacionalidade, depende da residência. Esse é o país signatário da Convenção de Haia. Isso é muito importante saber. Por quê? Vamos lá, questões financeiras. Eu anotei, porque eu fiz um roteirinho, né, das coisas que eu queria abordar. Caso vocês se separem e seu marido não autorize o seu retorno ao Brasil, no caso, seu país de origem, você queira até outro país, você tem como se manter financeiramente no país onde você está? Agora, no momento, vamos pôr na França. Isso aí ninguém, né, leva em consideração. Você tem uma carreira, você tem como trabalhar, se virar. Tem como você fazer para se manter? Até porque numa disputa de guarda isso vai ser importante. Ou você tá dependendo só financeiramente do seu marido. Você tô aqui porque eu tô no país dele, então e aí eu não tô, enfim, tô fazendo outras coisas. Gente, isso aí pode virar do dia pra noite, só pra avisar. Ah, não, então, beleza, eu tenho uma família no Brasil que pode me ajudar. Eu tenho um diploma, eu dou meus pulos, eu faço não sei o que, eu já tenho uma poupança, não. Por quê? Mais uma vez, isso é muito... Mas, gente, isso aí, assim, muito comum. Mulher brasileira tá aqui vem pra França. Conhece um francês, caso, tô morando aqui. Às vezes a pessoa já tinha uma carreira no Brasil, às vezes ela estava estudando aqui, por algum motivo ela não consegue se inserir no mercado de trabalho, ou ela não consegue obter o mesmo nível que ela tinha no Brasil. Por motivo de língua, enfim, às vezes tem um filho, e aí não consegue logar na creche, e aí a pessoa não consegue trabalhar. Enfim, gente, os motivos que tem pra isso são inúmeros, e eu não tô falando que eles não são injustos, estou falando que eles acontecem. Tudo bem, tem uma separação, né? O pai não autoriza, eu falo, não, eu não quero que você retorne para o Brasil com essa criança. Você vai ter que morar aqui na França com essa criança até os 18 anos. Você tem como se manter financeiramente em relação a isso? Não tô falando, eu sei que tem ajudas do governo, tem CAF, tem várias coisas. Mas você tem até conhecimento de como fazer isso? Se você precisar alugar um apartamento, se você precisar sair de casa, se você precisar até ir para um abrigo, você sabe como fazer isso? Então, assim, gente, isso é muito importante. Ou você fala assim, não, eu tenho tal determinado nível de vida, padrão, etc. E eu tô aqui na França e se eu precisar, se meu marido não autorizar eu voltar pro Brasil ou ir pra outro país com meu filho, eu tenho como me manter até os 18 anos dessa criança pra eu poder voltar. Porque você sozinha pode voltar, você só não pode levar seu filho, né? Tenho como me manter aqui até essa criança fazer 18 anos. Tem como? Então, isso eu sei que são pontos muito sensíveis, muito dolorosos, que podem causar problemas, e às vezes as pessoas estão num momento de paixão, é muito romântico, mas são pontos muito... E assim, eu entendo, eu como advogada, e como eu vejo o sofrimento das pessoas por essas questões que não são pensadas antes, eu resolvi fazer essa live, entendeu? Porque, como eu tive tantos casos assim parecidos nas últimas semanas, eu falei, gente, é preciso que esses pontos que às vezes não são abordados diretamente... as pessoas têm acesso a eles, elas realmente às vezes não sabem, só vão descobrir já na porta do problema, sendo que você pode, como eu falei, não tem como se garantir de tudo, mas tem como você prevenir certas coisas, como registrar a criança no consulado brasileiro, logo que, enquanto tá tudo bem, né, se manter uma renda, ter um jeito pra se manter sozinha, enfim, todos os pontos que eu abordei aqui, até as questões de nome, registro, gente, porque isso aí dá briga depois que a criança nasceu e o pai e as pessoas nunca conversaram sobre isso, e a mãe falou, vai ter a gente tá tão acostumado, tão condicionado, fala assim, vai ter meu nome e o sobrenome dele. Pra gente é tão normal, e pra ele é tão natural, só vai ter o meu, porque eu sou, né, sempre, a maioria das culturas só leva o sobrenome do homem.
que às vezes vai passando. E isso cria muitos problemas que acabam em problemas jurídicos, entendeu? Então, é isso, gente. Eu vou tentar deixar gravada essa live. Vou botar no meu perfil. Envie para as pessoas que vocês conhecem, que têm um relacionamento, etc. E assim, outra questão, que o último ponto é, gente, quando vocês tiverem na pretensão de se casar, se você não conseguir pesquisar, se você não tiver dados suficientes, entre em contato com um advogado antes de você se casar. Porque eu amo fazer... Gente, quando alguém me liga assim, eu queria marcar uma consulta porque eu vou me casar e eu queria entender quais são meus direitos, eu queria o que vai acontecer se eu tiver... Gente, são as consultas que me dão uma... E geralmente são os casos que não vão dar problemas depois, né? Por quê? Porque a pessoa já tá tudo tão direitinho, tá tudo tão certinho, a pessoa sabe, essa pessoa sabe os riscos, sabe tudo tão certinho, que é difícil dar problema aí. O problema é quando a pessoa tá desprevenida, tá fazendo tudo aquilo lá, loucura, paixão, amor, vamos casar, meu amor, minha vida, e vamos estar tudo certo, e nosso filho dos frutos do nosso amor, que são também. Mas esses outros pontos, e oremos, rezemos para que dê tudo certo, seu casamento seja eterno quanto dure. Mas sabemos que 50% dos casamentos aqui na França terminam em divórcio. Então, quando a pessoa tá aqui e tá tudo bem, e assim, os dois são franceses, ou lá no Brasil, é uma coisa. Quando você envolve múltiplas nacionalidades, o buraco é bem mais embaixo. Então, assim, não dá pra gente só confiar naquilo que a gente viu no Brasil. Ixi, não são longe, porque não são os problemas de quem tá vivendo lá. A pessoa que tá lá no Brasil, tá lá perguntando assim, eu quero que meu filho chame José. E o outro fala, eu quero João. Gente, José pra João, tá tudo certo. Agora, João pra Mohamed é outra história, entendeu? Então, assim, vamos lá. A gente tem que ser realista, tem que ter pé no chão, para fazer as melhores escolhas, se proteger e proteger principalmente quem sofre nesses casos são os filhos, né? Então, para evitar problemas maiores no futuro, para evitar problema para os seus filhos, para você esteja muito estabelecido, pega caderninho, né? Pega os pontos, anota os pontos que eu falei. Amorzinho, vamos sentar aqui pra gente conversar, puxa um papo, entendeu? Compra ali uma cerveja, uma pipoca e fala, gente, então, o que você acha quando a gente tiver filho? Como é que você acha? Qual é o nome dele? Como é que ele vai se chamar? Né? Você quer que tenha o seu nome da sua origem? Você não quer? Você aceita que tenham 2 prenomes, um primeiro e um segundo? Gente, isso daí, tá aqui, ó, a dica. Isso vai alterar, isso vai evitar muitos problemas pra vocês no futuro. Parece besteira, mas não é. Tá bom? Eu vou deixar aqui, agradeço que apareceram mais pessoas do que eu imaginei aqui durante a live, né? Foram aparecendo. Porque eu efetivamente, como eu falei, tenho filhos pequenos, gêmeos de 2 anos, então eu acredito que essa semana não vai ser muito... As questões de sono, até regularizar com a mudança do horário de verão, vai demorar um pouquinho, mas eu não sei porque eu achei importante trazer esses pontos essa semana. Então, quando vocês... se vocês estiverem no caso, que bom, pensem sobre isso. Se não tiverem, mandem para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessas informações que eu passei, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, e eu espero que eu consiga gravar isso aqui, tá bom? Tchau, tchau!